noite a todos. Queria agradecer ao Rodrigo e ao Sabed do Distrito Federal. Para mim é uma honra estar aqui entre vários amigos. Sussumo, cadê o Sussumo? Sussumo é contemporâneo meu, né? Nós somos da velha guarda da endoscopia e, na verdade, eu tinha uma longa carreira de endoscopia digestiva alta e na década de 90 eu tive a oportunidade de aprender a fazer colonoscopia e o que eu senti na endoscopia digestiva alta que meu progresso era muito lento. Então, abriu essa possibilidade de fazer colonoscopia e eu fui para o Japão e tive a oportunidade de pegar a fase em que os japoneses estavam começando a discutir muito esse assunto de câncer precoce de cólon. Então, na verdade, foi uma oportunidade que eu aproveitei e debandei para a área de colonoscopia. E, ultimamente, com a magnificação de imagem, então, nós estamos observando um progresso grande na área digestiva, de modo que eu estou retornando às minhas origens, estou estudando bastante câncer de estômago também. Mas hoje vamos falar a minha experiência sobre câncer precoce de cólon, forma não polipóide. Por que é importante? É importante nós focalizarmos essa forma não polipóide de cólon, porque ele representa grande parte da origem do câncer de cólon. São esse tipo de lesões que nós devemos tentar localizar. Okay? Lesões com depressões ou lesões nitidamente deprimidas. Que não é tão simples de diagnosticar, mas eu tenho certeza que todos que fazem colonoscopia já diagnosticaram desse tipo de lesão. O que passa é que pode ser que não tenha sido reconhecido a lesão neoplasia precoce. Então, são esse tipo de lesões que nós temos que focalizar para tentar localizar. Lesões de crescimento lateral com pseudodepressões, que são as formas que têm maior probabilidade de evoluir com invasão neoplásica submucosa. E não esquecer também das lesões polipóides, que malignizam com certeza. Só que, primeiro, que é mais fácil de diagnosticar uma lesão polipóide, e segundo, que ele maligniza quando ele atinge proporções acima de 1,5, 2 centímetros. A partir daí, ele começa a ter um índice significativo de invasão submucosa. De forma que é mais simples diagnosticar essas formas. Mas eu acho que nós devemos focar mais na procura dessas lesões que têm componente deprimido e de espraiamento lateral. Na década de 80, do professor Nakamura, a gente conhece, o Sussumo também é professor do Sussumo, ele estimava que o câncer deprimido, no caso ele é câncer de novo, ele classificava como de novo, ele chegou a publicar uma estatística de 70% de origem por câncer de novo e 30% na sequência adenoma-carcinoma. Vendo esse slide, que é uma estimativa minha atual, um chute apenas, eu acho que ele não estava tão errado, porque na ocasião não se conhecia essas lesões de espraiamento lateral, principalmente, não eram tão descritas, e o adenoma serrilhado. Okay? Então, essas entidades que eu acho que houve eu ainda acho a estimativa japonesa de 35% ou 45% de lesões deprimidas, câncer de novo, e a estatística americana, ele estima que a incidência de câncer, desenvolvimento de câncer de cólon através de lesão serrilhada é em torno de 35% ou 40%, em dados publicados. Mas eu acho que aqui nas lesões de crescimento lateral, ainda no Brasil, nós vamos evoluir muito, porque grande parte dessas lesões de crescimento lateral tratam-se de lesões serrilhadas. E que vocês têm a sorte de contar com o Dr. Einstein aqui, patologia de alto nível,
que pode nos ajudar nessa diferenciação entre o que é adenoma tubular e lesão serrilhada. O Dr. Reich vai falar sobre lesão serrilhada. Eu acho que é importante essa aula para nós termos uma noção desse tema, que cada vez mais vai ser importante. Então, como que nós podemos focar no diagnóstico de câncer de colo? Eu vou falar sem magnificação de imagem, com luz branca. Na parte final, eu vou tocar alguma coisa a respeito de magnificação de imagem e cromoscopia eletrônica. Então, levar a avaliação das formas da lesão. A classificação de Kuda é bem conhecida, divide em lesões polipóides, lesões superficiais, são todas essas daqui, ok? E que, por sua vez, é dividido em lesões superficialmente elevadas, planas ou superficialmente deprimidas. No colo, nós não vemos lesões totalmente planas. Então, o tipo 2B é praticamente impossível de nós, porque no colo, ele costuma ter uma discreta elevação ou discreta depressão, ok? Então, nós temos que nos ater a esse tipo de lesão. E eu vou me ater a essa forma de lesão, que são as formas mistas, que muitas vezes eles assumem a forma polipóide, mas na verdade não são pólipos, não são esses pólipos aqui, são totalmente diferentes, embora possam ter o mesmo formato. Okay? Então, essa é a forma clássica de lesão polipóide, é uma forma pediculada e também pode malignizar. Então, nós temos que procurar alterações na superfície para ver se tem possibilidade de malignização, invasão submucosa. É uma lesão CS, um S. É importante vocês tentarem reconhecer as criptas. Não precisamos ser detalhistas e falar, essa é cripta do tipo 3L, 3S, ou 3S não, 4, 3, dá muita diferença. Porém, se nós conseguirmos visualizar as criptas, já é um ótimo sinal, ok? Para nós visualizarmos melhor a cripta, é importante nós utilizarmos o índigo carmim. Não sei se vocês repararam que todos os slides meus até agora, a maioria ou quase 100% tem índigo carmim. Porque ele permite o realce dos padrões da mucosa. Essas são as formas elevadas planas, que têm evolução benigna, do tipo 2A, que são relativamente estáveis, desde que não seja adenoma serrilhado. Esse é um detalhe. Então, por aqui você pode ver que esse padrão de cripta é diferente desse padrão de cripta. Portanto, deve haver alguma alteração, diferença genética nesse tipo de pólipo com esse, ok? Então, é isso aqui que acho que com o tempo nós vamos começar a depurar esse nosso conhecimento, analisar melhor o reconhecimento de lesões serrilhadas em fase pequena. Mas são lesões até 2,5, até 5 milímetros, são relativamente benignas. Tem autores, tem escolas do Japão que podem deixar, fazer segmento desses casos sem polipectomia. Essas são as lesões deprimidas que nós devemos prestar atenção, ok? Lesões com discreta elevação, mas essa depressão é marcante, muitas vezes forma irregular, em zigue-zague. Depois eu vou mostrar a evolução diferente. E as lesões que nós não conseguimos visualizar as criptas dessas lesões. Então, tratam-se de lesões deprimidas que já têm componente invasivo, okay? Tem elevações na superfície da área deprimida, são tipo mistos. São essas formas. Essa é a descrição clássica que o professor Kudo descreve como Buddha-like. É uma lesão plana, que tem um platô e uma elevação na parte central. É a imagem de Buddha-like. O que chama a atenção, que eu gostaria de chamar a atenção, é a ausência de visualização desse tipo de cripta nessa parte central. Isso é importante.
E com o índigo carmim, eu acho que facilita a visualização desse tipo de alteração. Então, quais são as lesões precursoras deprimidas? É a lesão deprimida, 2C, com componente 2C, e as lesões de crescimento lateral com forma deprimida. Então, quando você depara com uma lesão hipocrômica, uma discreta elevação com uma hipocromia, é uma lesão pequena, deve estar uns 3 milímetros, 4 milímetros, ok? Se você jogar índigo carmim, a aparência dessa lesão muda completamente. Aqui era uma lesão hipocrômica. Aqui nós podemos ver que tem uma depressão nítida, e eu gostaria de chamar a atenção para uma característica que é o duplo contorno. Então tem o contorno externo e o contorno interno. Se esse contorno interno for irregular, em zigue-zague, ou um pouco mais abrupto, é uma lesão, é um carcinoma de novo. Sem componente de criptas na parte central, ok? Então, se tiver ilhotas de criptas aqui, geralmente é uma lesão tipo 2A. Mas esse aspecto é diferente deste aspecto, embora seja a mesma lesão. Só produzido pelo realce do índigo carmim. Então, é um custo baixo. Eu costumo fazer manipulado na farmácia e sempre coloco num copinho plástico, uma quantidade mínima, e vou instilando. Se for com o aparelho que tem canal acessório, eu injeto pelo canal acessório. Se não tiver canal acessório, eu injeto pelo canal de biópsia. Muda completamente o diagnóstico. Então, essa é uma lesão, um discreto enantema. Trata-se de uma lesão tipo 2C. Essa lesão mede 2, 3 milímetros. Então, são lesões milimétricas. Não adianta nós tentarmos achar lesões muito grandes, que elas são milimétricas. Nós temos que fazer um treinamento para tentar localizar essas lesões. Sob uma prega, uma enantema, se vocês usarem índigo carmim, eu tenho certeza que vocês vão diagnosticar esse tipo de lesão nesse próximo mês aqui. Muitas dessas lesões eu diagnostiquei com índigo carmim, porque eu uso o índigo carmim não de forma difusa, mas eu vou jogando esses segmentos. Às vezes o índigo carmim escorre para outra área e demonstra uma lesão deprimida dessa. Então, são exemplos aí. Então, como que eu sei que isso é uma lesão, um carcinoma, é um precursor de carcinoma invasivo? Eu reuni uma sequência de casos, pacientes totalmente diferentes um de outro, de épocas diferentes, que demonstra que a lesão avançada, esse é um carcinoma estenosante aqui, ele mantém alguns estigmas da lesão inicial. Está vendo essa indentação? São lesões diferentes, um do outro. Então, e nós não vemos essa sequência. Eu consigo demonstrar que essa sequência aqui, em pacientes diferentes, eu não consigo demonstrar um tipo de câncer com uma lesão forma interminada e uma lesão polipoide. Então, não foi um pólipo que se transformou nessa lesão aqui. Então, foi lesões deprimidas. A outra forma que não tem tanta indentação, ok? São formas que têm uma depressão mais reta, mais nítida. E ele evolui com uma forma mais elevada. Eu vou mostrar alguns casos a seguir. Então, lesões avançadas e tem as indentações aqui, ó. Marcas de nascença. É um slide semelhante, né? Aqui são diversas lesões que tem Então, o estimado aqui é 2 milímetros, 3,5 milímetros, são lesões totalmente de pacientes diferentes. As lesões de crescimento lateral também podem apresentar esse tipo de lesão, as lesões deprimidas, são indentações
na área deprimida. Okay? Essa é uma lesão avançada, essa também é uma mais avançada, mas conservava as lesões, as indentações. Então, são formas de apresentação que conservam os sinais de início da lesão. Então, como que nós vamos diagnosticar esse tipo de lesão? Primeiro, o preparo adequado de colo é essencial. Okay? Eu costumo examinar durante a introdução, eu examino com cuidado o sigmoide. Não uso antiespasmódico durante a inserção. E examino cuidadosamente a mucosa. Qualquer alteração de enantema ou hipocromia, eu jogo índigo carmim. Okay? É um teste. Eu não fico tentando ver se é uma lesão, se não é. Eu já jogo índigo carmim, aí eu já defino se é uma lesão ou não é uma lesão. Podem adotar essa prática que vocês vão encontrar bastante lesões diferentes. E realizar o exame durante a retirada, seguindo os padrões de qualidade preconizados pelas escolas internacionais. Ok? Retrovisão em colo ascendente, eu particularmente não faço, a não ser que quando está muito difícil de ver, tem uma lesão suspeita, eu faço para estudar melhor. Mas eu não utilizo nem a realização de retrovisão no colo ascendente ou cromoscopia total do colo. Então, quais são as alterações que eu devo valorizar para eu suspeitar de lesão precoce? Enantema ou hipocromia, irregularidade da superfície da mucosa, borramento da vascularização, presença de pontilhado esbranquiçado, convergência de prega, adesão de muco ou resíduos nas lesões serrilhadas, e outros sinais que eu já citei aqui, que às vezes precisa de magnificação de imagem. Okay? Vamos mostrar alguns casos. Essa é uma lesão de difícil visualização. Se você trabalhar com o colo muito insuflado, você vai minimizar, às vezes você vai minimizar o tamanho da lesão, você vai distender a lesão, ele vai ficar mais plana, mais difícil de visualizar. Okay? Mas você tem que ir vendo aqui, a lesão está aqui, nessa região aqui. Quando você diminui a insuflação, aqui já houve uma diminuição da insuflação, você consegue ver ele mais de frente, mais amplo, ok? Mesmo assim é difícil de você delimitar a lesão aqui, você tem que ter bom treinamento para você visualizar essa lesão. Agora, com o índigo carmim, facilita muito essa delimitação e facilita muito o tratamento desse tipo de lesão. Okay? A alternação da insuflação é importante para nós diagnosticar, visualizar algumas lesões. Borramento da vascularização, né? Então, só que você tem que usar índigo carmim para você certificar que não é uma lesão plana ou lesão deprimida. Borramento da vascularização, esse caso eu não joguei, não trouxe a foto com índigo carmim propositalmente. Vocês verem que é difícil de você delimitar corretamente a lesão sem uma cromoscopia. Okay? A lesão está aqui. Eu acho que muitos podem examinar, mas nessa tomada eu não vou saber dizer a margem correta da lesão. Então, vou ressaltar aqui a importância do índigo carmim. Aqui nós temos duas lesões que aqui é um enantema e uma hipocromia, ok? Então, muitas vezes nós vamos tratar essa lesão com uma pinça de biópsia, uma polipectomia frio, etc. E está tratada a lesão, tudo bem, você vai feliz para casa, ok? Aqui, como tem um enantema, tem uma discreta irregularidade, você fala assim, não, pai, daqui pode ser CA, pode ser uma coisa assim, né? Então vamos adotar essa prática do índigo carmim e ver o que acontece. Essa lesão com enantema, tinha um pouquinho de depressão aqui, é uma lesão deprimida, mais benigna do que aparentava ser
Eu considero isso uma lesão tipo 2A com uma depressão central. Eu não considero uma lesão 2C, não. Essa lesão, por sua vez, parece um 2A, né? Só que esse é um típico lesão tipo 2C. Vocês podem acreditar ou não, mas é a mesma data, é 1 minuto a seguir. Então, é a mesma lesão. É importante ressaltar a importância do índigo-carmim. Então, luz branca e índigo-carmim são muito, muito importantes assim, para você conseguir diagnosticar essas lesões precoces. Aqui tem um enantema aqui, lesões milimétricas. Nós temos que atentar com lesões pequenas, ok? Esse caso anterior tinha 3, 4 milímetros. Mesma coisa daqui é menor um pouco. Aqui, ó. É uma depressão, que ele se aparentava com uma discreta enantema, mas tem uma depressão nítida, já mostrei esse caso anteriormente, né? E aqui só para ilustrar melhor, trata-se de uma depressão mesmo. Eu fiz a cromoscopia com cresio violeta para demonstrar as criptas do tipo 3S nessa região aqui. Está muito claro, não dá para, mas é uma lesão pequena que é difícil de ver. Mas isso é só para você confirmar, para fins educacionais que eu fiz essa cromoscopia. Você não precisa. Com esse diagnóstico, você faz o tratamento correto, a mucosectomia, ou retirada completa dessa lesão, com margem, porque trata-se de um carcinoma precoce. Carcinoma de novo. Outra lesão, enantema. Tem que checar com o índigo-carmim, porque você vai ter uma ideia do que se trata essa lesão. Aqui também fiz cresio violeta, que mostrava alterações, discreta cripta do tipo 3, não é 3S não, 3L na região. Eu fiquei na dúvida se era um 2C ou não, nesse caso. Lesão difícil de ver, eu não estou... está aqui nessa região aqui. É difícil de ver, só que se você jogar o índigo, observar enantema, você consegue diagnosticar uma lesão deprimida aqui. Isso o cresio violeta não é tão significativo nós realizarmos para o tratamento, ok? A irregularidade da linha é um recurso que nós podemos ver, porque as linhas do cólon são suaves, ok? São redondas. Então, quando você encontra alguma irregularidade aqui, você tem que prestar atenção. Então, no estômago nós usamos muito esse recurso, né? Então, se você vê uma indentação na incisura angular, você tem que ir checar se é alguma lesão. Então, são alterações da superfície e você checa e vê se tem alguma lesão jogando o índigo-carmim. Okay? São irregularidades, aqui é lesão típica, é um 2C, mas que é possível visualizar uma depressão nas pregas, nos pregueados. Mesma coisa aqui. É uma lesão de crescimento lateral. Pseudodeprimida. Como que eu diferencio isso de um 2C, quer dizer, uma lesão de novo? Porque essa lesão tem mais que 1 centímetro. Lesões deprimidas maior que 1 centímetro é classificada pela escola japonesa como lesão de crescimento lateral com pseudodepressão. Não é nem depressão, é pseudodepressão. Okay? Não concordo completamente com a classificação. Para mim é uma lesão deprimida. Eu considero isso uma depressão, com alta potencial de invasão submucosa. Depósito de muco, muito comum na lesão, típico de lesão serrilhada. Você tem que lavar e avaliar detalhadamente essa mucosa. Então, com índigo-carmim é suficiente para você fazer o diagnóstico, visualizar a lesão. Okay? Aqui está com cromoscopia, mas é só para fins didáticos. Aqui está. Depósito de muco. Mesmo aqui, após lavagem, tem um pouco de muco nessa lesão. Dá para você delimitar a lesão com índigo-carmim. Depósito de muco, aí você diagnostica uma lesão de crescimento lateral. Esses casos
tem quase certeza que é uma lesão serrilhada. Só que, por hora, nós estamos todos classificando com uma lesão de crescimento lateral e o patologista está dando adenoma tubular. Esse é um aspecto que toda vez nós podemos discutir com a respeito. Então, a lesão serrilhada, então nós temos uma estatística que está errônea de lesão serrilhada de colo aqui no Brasil também. Hipocromia, uma lesão bonita aqui, ok? Então, são exemplos de como nós podemos melhorar o nosso índice diagnóstico de câncer deprimido, lesões deprimidas de colo. Vamos identificar agora os sinais suspeitos de invasão submucosa, ok? Com a luz branca. Identificar sinais de depressão em pólipos, em lesões polipoides. Dilatação da vascularização visível sem magnificação de imagem. Estamos falando sem magnificação de imagem. Convergência de prega, rigidez da mucosa, sangramento espontâneo, elevações acentuadas, okay? Seja polipoide ou lesão de crescimento lateral que tem elevação acentuada, alta a chance de ter invasão. E duplo contorno. Vou mostrar alguns exemplos. Então, a convergência de pregas é um sinal que você tem que fazer suspeitar de lesão que tenha invasão submucosa. Sem magnificação de imagem, com luz branca, com índigo carmim. Okay? Essa lesão, se você for tirar, você pode tentar elevar. Se elevar, você pode fazer a mucosectomia. Se não elevar, você pede para indicar cirurgia. Okay? Esse é aquele caso que eu mostrei, que tem convergência de prega, que eu falei que era uma lesão de crescimento lateral, e que chama a atenção a convergência de prega e uma enantema nessa região aqui. Okay? Com o índigo carmim, altera completamente o aspecto da lesão, que você consegue ver que é uma lesão que tem componente deprimido, mas é espraiamento lateral, porque ele tem mais que 1 centímetro. Essa lesão eu indiquei cirurgia para ela, porque achei que tinha a convergência de pregas, estava muito nítida. Tinha invasão somente focal na submucosa, então provavelmente se eu tivesse injetado aí, eu poderia ter feito o tratamento curativo dessa lesão. Então, a presença de pontilhado esbranquiçado indica maior atividade de fagocitose nessa lesão, então aumenta a chance dessa lesão ter componente invasivo, ok? Essa é uma lesão deprimida, nunca foi pólipo na vida, tem convergência de pregas, e esse autor, Beppo, correlaciona com maior profundidade de invasão e trata-se de macrófagos com mucoproteína no interior. Mas indica maior atividade fagocitária só, não indica 100% de invasão submucosa não. Mas quando você encontrar essas lesões esbranquiçadas, examine com cuidado, jogue índigo carmim para ver se não tem uma lesão deprimida próxima, uma lesão neoplásica ou lesão polipoide nessa região. Sangramento fácil também, já citei aqui. Quando você tem sangramento fácil e ausência de cripta, principalmente a ausência de criptas, você tem que suspeitar de lesão invasiva. Duplo contorno da lesão, duplo formato da lesão, quando você tem coexistência de duas formas, você tem que suspeitar de lesão um pouco mais maligna do que o habitual. Então, esse caso chamou atenção, é uma lesão polipoide. Não foi o Ravi, era nosso estagiário, mas foi um outro estagiário que fez esse diagnóstico. É uma lesão polipoide, ele achou estranha a lesão, me chamou. E realmente era estranho, porque aqui dá para ver cripta do tipo 3L nessa região aqui. E tem um formato subpediculado, pediculado, mas estudando melhor, jogando o índigo carmim, nós podemos observar que tem uma
tinha uma depressão ao redor. Então, existia uma coexistência de uma lesão deprimida com uma lesão polipóide. O tratamento foi feito com mucosectomia e, nesse caso, mostrou uma invasão submucosa SM2 na área deprimida. O que aconteceu nesse caso? Nós não esticamos adequadamente a peça, enviamos a peça, o patologista, a técnica, cortou, fez esse corte aqui. E o primeiro diagnóstico foi do adenoma tubular com displasia leve. E nós achamos muito estranho, eu ouvi discutir com o colega, e achei muito estranho, pedir uma revisão da lâmina. Ela fez esse corte aqui, nessa direção aqui, deu o diagnóstico dessa parte aqui. Então, na revisão da lâmina, deu essa invasão. Então, só para mostrar aqui a área de corte da primeira anatomopatológica. Muito importante você fazer um chat, você ter uma interação com o patologista, porque muitas vezes nós descobrimos esses casos interessantes e melhoramos o diagnóstico, o índice diagnóstico. Aqui é uma lesão que do Hospital Santa Cruz, nós fizemos uma polipectomia, e no anátomo patológico veio com invasão maciça da submucosa. Okay? Então, nós fomos revisar as imagens, aí nós podemos ver que essa lesão tinha uma lesão deprimida. A origem dessa lesão era uma lesão deprimida, então tem coexistência da parte elevada e com a parte deprimida. Era uma lesão deprimida que, com a invasão maciça da submucosa, ele se tornou elevada. Okay? Esse daqui eu já mostrei, esse caso aqui, é uma lesão tipo Buda-like. Essa é uma lesão invasiva de colo, todos podem ver. Eu trouxe para mostrar que com luz branca, sem magnificação, nós podemos ver alterações vasculares, ausência de criptas, ok? Que faz você fazer o diagnóstico de câncer invasivo. E outra ferramenta que nós podemos ter é o sinal de não elevação com a injeção submucosa. Okay? Essa é uma lesão tipicamente deprimida, totalmente deprimida, que você vê aqui. Então, tem algumas características. Tem o white spots, tem o duplo contorno, tem a rigidez da mucosa. A rigidez da mucosa em estômago a gente vê muito, você espera a contração vir. Quando a contração vem, você vê se essa parte se movimenta junto com a contração, ok? Não vai ter movimentação nessa parte, é outro sinal de invasão maciça da submucosa. E o duplo contorno que eu falei, e principal, ausência de imagens de criptas, de pits, nessa região central. Então, como eu citei, quando você está sem magnificação de imagem, então essa é uma ferramenta que pode ser muito útil, quando você ficar na dúvida, você pode injetar, e se ele elevar completamente, você faz a ressecção. Se não elevar, esses casos, por exemplo, tipo C, de cato, pode ser que seja só por processo inflamatório que ele não está elevando completamente. Então, nesses casos, os autores japoneses indicam a ISD, muitas vezes, para você fazer o tratamento mais adequado. Nesse caso, é impossível o tratamento endoscópico. Quando você eleva e forma um platô fixo, é uma lesão mais avançada do que esse tipo aqui, que ele acompanha a bolha. Quando a lesão acompanha a bolha, é totalmente benigna, você pode tirar com tranquilidade. Essa lesão você tem que marcar, convém marcar com tinta da Índia ao redor, porque pode se tratar de um carcinoma com invasão submucosa. Então, esse é um aspecto de carcinoma invasivo, aspecto polipóide, mas, na verdade, ele era uma lesão deprimida. Por que eu sei disso aí? Porque ele tem a imagem de duplo contorno aqui. Ele tem um contorno externo aqui tem umas criptas, e aqui tem um contorno interno aqui, e a parte central totalmente elevada. É uma lesão polipóide,
que pode ser confundido com pólipo. Na verdade, é um câncer invasivo elevado. Vamos falar sobre as lesões de crescimento lateral. Então, na década de 95, foram descritos esse tipo de lesões, né? Que foram subdivididos em dois tipos, tipo não granular e granular, ok? Granulação são nódulos que tem na superfície da lesão. As formas não granulares têm a forma pseudodeprimida, que ele apresenta o componente deprimido. Essas lesões, nós já demonstramos algumas dessas lesões, e as lesões granulares apresentam as formas mistas, que têm grandes elevações na nodulação, ok? Na escola japonesa, você pode ver aqui, que essa lesão ainda é classificada pela classificação japonesa como 2A, 2C mais 2A, 2A e 2A mais 1S, ok? Então, eles classificam essa depressão ainda como 2C. É um detalhezinho, pode ser, mas eu acho que nós devemos considerar essa lesão com potencial de lesão tipo 2C mesmo. Então, são esses exemplos, né, de lesões. Lesão plana, não granular tipo elevado, plano, não granular tipo pseudodeprimido, nitidamente tem uma pseudodepressão, granular homogêneo e granular misto, nodular misto, tem grandes elevações na área de granulação, nodular misto. Esses dois tipos têm maior potencial de invasão submucosa, ok? Por isso que na escola japonesa eles estão indicando dissecção endoscópica nessas lesões, principalmente nessa lesão aqui. Se você for tratar por piscimil, não dá para tratar de um bloco só, você tem que fazer a primeira ressecção em um bloco só dessa área elevada. Depois você pode fragmentar à vontade aqui, que não vai, totalmente. A área com invasão vai estar, se tiver, nessa área com maior elevação. São exemplos de lesões de crescimento lateral, né? Esse aqui nós diagnosticamos com uma grande frequência, então são responsáveis por grande índice de câncer invasivo de colo. Principalmente no reto, né? Que é muito comum. Então, essas são lesões planas, né? Esse não é pseudodeprimido ainda, mas é uma lesão plana. Então, aqui é uma imagem com invasão, né? Então, quando você vê ulcerações da área aqui, não tem criptas, então, se você consegue identificar essas áreas, é indicação cirúrgica imediata, ok? Então, essas são o algoritmo, as formas que eu preconizo de tentar fazer o diagnóstico de câncer precoce de colo com a luz branca. Eu vou discutir alguma coisa sobre uso de magnificação de imagem e cromoscopia eletrônica, porque faz parte da literatura mundial, e eu acho que nós temos que ter consciência de toda essa ensinamentos, ok? Então, baseia-se o quê? Avaliação das criptas e avaliação da vascularização. Então, essa classificação de Kudo é muito útil ainda hoje, mas, basicamente, o que nós estamos notando é que se você consegue visualizar as criptas, as lesões tendem a ser benignas, não invasivas, ok? A cripta do tipo 3S, eu vou mostrar mais à frente, nessas lesões tipo 5 irregular e 5 não estrutural, nós não conseguimos identificar com luz branca e cromoscopia convencional as criptas. E aí, nesses casos, se você tiver um rigor maior, você faz uso da cromoscopia eletrônica, ou magnificação de imagem. Mas eu já mostrei assim, se você não tivesse recurso, você faz o recurso da avaliação endoscópica e o sinal de não lifting, ok? Mas são alterações ferramentas que nós temos que você identificar suspeita de lesão invasiva ou não. Então,
a maioria dos cânceres adenocarcinoma submucoso são do tipo que tem cripta do tipo 5I e 5 não estrutural, ok? Essa é a estatística do Kashida. Eu trouxe essa lesão para mostrar que é uma lesão elevada. Se você passar sem índigo carmim, você vai dar o diagnóstico de pólipo, você pode tirar esse pólipo. Mas se você usar índigo carmim, você vai ver que tem duplo contorno. É uma lesão elevada, que tem duplo contorno e 2 tipos de criptas. Parece que tem algumas criptas aqui, ok? Mas eu não consigo identificar na classificação de Kudo quais criptas são. Vou mostrar aqui a classificação de Kudo. São criptas, ok? Tem criptas aqui, aqui. Eu não consegui identificar aqui com endoscopia com luz branca e índigo carmim quais criptas são. Então eu fiz aqui cromoscopia com crescil violeta e com magnificação de imagem, ok? Aí consegui identificar que tem cripta do 5 irregular. Tem criptas aqui, mas é do tipo irregular, ok? Podemos tratar endoscopicamente, ok, mas devemos marcar o local da ressecção com tinta da Índia, porque tem uma chance de 20%, cerca de 20%, conforme essa estatística do Kashida e do Kudo, né? De 20, 23, 30% de invasão submucosa. Pode ser não atingir 1000 milímetros, mas pode ser invasiva, ok? Então, nessas situações, eu acho que a magnificação pode nos ajudar. E essa estatística do Tanaka, né, do grupo de Hiroshima, que mostra que para identificar as criptas do tipo 3S, é essencial a magnificação de imagem. Porém, não tem tanto câncer nessa forma do tipo 3S. Câncer invasivo, okay? Na estatística de Kudo. E a cromoscopia eletrônica também nos ajuda a identificar a alteração, principalmente vascular, das lesões. Tem o NBI, né, da Olympus, e o FAIS. O FAIS, e agora as tecnologias mais recentes de BLI, LCI da Fujifilm. Okay? Então, basicamente, é a análise da alteração vascular. Okay? Então, quanto maior a irregularidade e alargamento dos vasos, ele é o tipo 5, alta a chance de ter invasão submucosa. Quando tem vasos homogêneos, sem grande irregularidade, tudo lesão tende a ser benignas. Então, esses são exemplos de lesões invasivas, tipo de vasos invasivos. Às vezes, essa lesão, esses vasos são visíveis com luz branca. Então, com bom treinamento, você pode treinar com magnificação e você vai melhorar a sua acurácia com a luz branca. Essa daqui não foi feita com magnificação, tem um pouquinho de magnificação, mas seria possível visualizar esses vasos, tá vendo? É uma lesão nitidamente invasiva, mas nós podemos identificar alguns vasos, alteração vascular nessas lesões. Então, essa classificação mais recente, proposta por um grupo de autores japoneses, né, utilizando NBI e magnificação, porque a classificação sem magnificação é a classificação de NICE. Essa aqui é a JNET. Okay? Então, basicamente, eles subdividiram a classificação da mucosa, as criptas, em regulares ou irregulares, ok? Ou obscuro, ou não visível. Regular e não visível, ok? Então, é uma simplificação da classificação de Kudo, do padrão das criptas. Do padrão vascular, é uma simplificação também. Então, vasos regulares, de distribuição regulares, vasos regulares de tamanho, calibre, etc. Regulares. E neoplasia interepitelial de graxo grau.
Vasos, calibres variáveis e irregulares, então, do tipo 2B, neoplasia suspeita de invasão submucosa, ok? Áreas avasculares, alteração completa áreas amorfas, então, invasão maciça da submucosa. Então, essa tipo 2B, nós temos que avaliar melhor, fazer o uso de magnificação de imagem, para estabelecer o melhor critério para você fazer a terapêutica, ok? Mas se não tiver magnificação de imagem, vocês podem usar essa classificação. Criptas regulares, vasos regulares, podem tratar normalmente. Criptas totalmente irregulares e áreas sem criptas, sem cripta nenhuma, indica cirurgia. E áreas suspeitas, é opcional. Você pode fazer a injeção subepitelial, submucosa, para ver se eleva e fazer o tratamento ou não, ou se não, você indicar cirurgia, ok? Então, essa é o algoritmo proposto, né? O tipo 2B tem que fazer uma magnificação melhor, uma cromoendoscopia com crescil violeta, para você estabelecer um diagnóstico mais preciso dessas criptas. Então, agora vou falar agora sobre um outro tipo de lesão. Vou mostrar esse caso clínico. É uma lesão no seco, pequena, não está bem delimitada nessa tomada aqui, ok? Por isso que nós temos que usar índigo carmim. Aqui com índigo carmim nós podemos dar uma delimitação melhor, ficou bem claro aqui. As imagens não estão 100%. Aqui está a lesão. A delimitação não é muito precisa. Então, talvez se você fizesse... E só para ter uma avaliação do tamanho da lesão, aqui nós podemos ver, a lesão está aqui. E aqui é o orifício pendicular. Então, se o orifício pendicular, esse orifício é um pouquinho grande, talvez tenha no máximo 1 centímetro, essa lesão tem 1 centímetro de diâmetro. Ok? Não foi observada nenhuma área suspeita, então foi feito o tratamento adequado com mucosectomia. Aqui está a injeção submucosa e foi feita a mucosectomia. Então, essas são as peças, né? Foi feito vários cortes. E a lesão está na parte central. Tinha a peça total tinha 2 por 2 por 0,2. Talvez o Reich possa discutir depois esse caso, que eu queria saber se tem componente serrilhado nessa anatomopatológica. É uma lesão de 1 centímetro, e aqui na área, podemos ver uma área de carcinoma, esse é o verdadeiro carcinoma in situ. Aqui está a muscular da mucosa, né? Na parte inferior das glândulas, das glândulas, aqui está a glândula, a lesão está aqui. Isso aqui é só para ilustrar a importância de nós respeitarmos toda a lesão e tentar aprimorar a análise das criptas, análise por que a parte científica, a parte educacional é importante, porque às vezes nós deparamos com esse tipo de lesão que é uma surpresa para nós, sabe? Então, uma lesão aparentemente banal, lesão do tamanho do orifício apendicular, que tem um carcinoma quase invasivo. Depois eu ia perguntar se tem componente serrilhado nessa lesão aqui. Você pode depois mostrar esse...
Então, nós discutimos com o patologista, ele achou que como a muscular da mucosa está aqui, ele toca a muscular da mucosa, mas ele não deu como invasivo. Que ponto que você acha que está? Aqui? Bom, pior ainda. Que eu trouxe esse caso, que é uma lesão de 1 centímetro, pouco, e que tinha essa lesão aqui. E que nós não demos bola, não é que esse caso foi feito no HU, não foi dado a devida importância para essa lesão. Nós tiramos com LST banal e se tratava dessa lesão aqui. Por isso que essa interação com o patologista deu câncer. E aí nós chamamos ele, falamos, queremos É por isso que nós temos toda essa documentação, porque ele caprichou na documentação. E todos nós aprendemos com isso, né? Então, não é que fala assim, a magnificação é banal, não é, é que às vezes chama atenção para coisas que nós deixamos de aprender. Ok? Então, ele deu como neoplasia intersticial de alto grau e adenocarcinoma indiferenciado intramucoso. Então, daqui não sei se você vai falar sobre isso, mas... agora nós estamos numa fase que nós estamos estudando, então, as lesões serrilhadas, ok? É importante, porque eu estou no caminho de tentar diferenciar. Primeiro você tem que diferenciar de pólipo hiperplásico, lesão serrilhada, e o adenoma tubular de crescimento lateral. Então, essa é a lógica atual, nossa meta, é tentar identificar quais são as lesões. Por quê? Se for pólipo hiperplásico, hoje todos os colonoscopistas estão retirando se for do colo direito. Só que tem adenoma serrilhado do lado esquerdo também. Então, não tem a sua lógica, não é 100% lógico esse algoritmo. Então, nós temos que tentar diferenciar o que é pólipo hiperplásico, o que é adenoma serrilhado e o que é adenoma tubular, ok? O que é característica essa classificação de Kimura, que é adaptada do Kudo, porque foi derivada da classificação de Kudo, por respeito hierárquico, é o tipo O, o tipo 2, né? É tudo derivado do tipo 2 de Kudo, por isso que tem Kimura Kudo. Mas tipo 2 de Kudo é o tradicional pólipo, criptas estreladas, ok? Tipo 2O de Kimura são criptas com as formas estreladas mais alargadas e criptas arredondadas alargadas. Então, quando nós identificamos esse tipo de cripta no adenoma serrilhado, numa lesão, ele trata-se do adenoma céssio serrilhado, a maioria das vezes. E quando tem as criptas triangulares alongadas, é o tipo 2L de Kimura, também é característico dos adenomas serrilhados. E as formas mistas. Então, se nós identificar alguma dessas morfologias das criptas, ele tem que fazer um diagnóstico endoscópico de adenoma serrilhado. Daí nós vamos auxiliar os patologistas a firmarem melhor esse diagnóstico. Que, se você mandar a peça com uma lesão de crescimento lateral, se ele encontrar um componente tubular, ele vai... Eu não sei se estou certo do que eu estou falando, mas pode ser que ele dê como adenoma tubular, e não vai dar como adenoma serrilhado. Então, são esse tipo de criptas aqui que nós temos que identificar, cripta do tipo... mais alargadas, ok? E também, então, identificar as criptas do tipo 5 no interior dessa lesão aqui. Então, essa é uma lesão serrilhada com invasão submucosa. Foi indicada cirurgia nesse caso aqui. Okay? Temos certeza que é adenoma serrilhado porque identificamos esse tipo de criptas serrilhadas nesse caso.
Só chamar a atenção também a coexistência de dois tipos de cripta numa mesma lesão. Pode indicar ser um adenoma serrilhado e pode indicar maior possibilidade de invasão submucosa, ok? Essa é uma lesão mínima, 5 milímetros no máximo, ok? Tem uma cripta bem visível aqui, uma outra forma de cripta que não é a mucosa normal aqui ao redor. Então, eu fiz a cromoscopia, aqui tem criptas de tipo tubular, e aqui tem criptas abertas do tipo serrilhadas aqui, ok? Isso é um adenoma serrilhado endoscopicamente. Eu não sei como que nós vamos no futuro interagir com os patologistas para nós unificarmos os termos. Basicamente era isso que eu queria apresentar. Espero que tenhamos contribuído com algum ensinamento. E para mim foi um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado. Estou à disposição para eventuais perguntas.